Pessoal, continuando então, foi no século XX que houve uma transição, né, desde uma criação artesanal para uma criação industrial, considerando o que nós temos hoje a nível, por exemplo, de Europa, ok? Eu digo para vocês que a criação pode ser considerada artesanal em várias partes do mundo. Então, aqui, nós estamos contando a história principalmente do que aconteceu a nível de França, de Espanha, né, a nível de Itália, por exemplo, até a nível de China também. Então, a cunicultura, principalmente a cunicultura onde se considera a produção de alimentos a partir do coelho, a cunicultura corte, tá? Ela foi muito importante no período entre e pós-guerras, porque naquele momento a população precisava muito de alimento, muito alimento produzido em pouco espaço. Tá? Já existiam grandes centros urbanos na Europa, a guerra prejudicou muito o poder aquisitivo das pessoas e elas precisavam produzir alimentos, né? É interessante também, um colega nosso, professor também, ele comenta que na guerra, tá, existia até coelho enlatado que era oferecido aos soldados, né, como uma fonte de alimento de alta qualidade nutricional para o soldado levar para o fronte de batalha. Então, o coelho foi muito importante também nesse período de guerra e pós-guerra, principalmente como fonte de alimento na Europa. E, obviamente, né, as criações eram bem simples, mas nessa época começou algumas criações, tá, já comerciais, né? Como existia uma necessidade grande de alimento, próximo aos grandes centros já começaram, né, a se instalar pequenas granjas para a produção de coelhos especializadas nessa área, como, por exemplo, essa granja que vocês observam aqui. Tá? Aqui nós já temos um alojamento rudimentar, a partir de uma gaiola mais rudimentar, mais simples, tá? Porém, um ambiente mais comercial. E, obviamente, que várias pessoas também tinham esses animais aí em casa como fonte de alimento. Bom, no início do século também, houve um grande progresso da cunicultura nos Estados Unidos, ok? E foi lá que surgiram as primeiras raças sintéticas melhoradas, que são as raças que a gente utiliza ainda hoje. São a base para o nosso material genético de hoje, que é a raça Nova Zelândia Branco e a raça californiana. Bom, a raça Nova Zelândia Branco foi originada em 1925, na verdade ela foi originada antes, mas foi registrada em 1925, tá? E a raça californiana foi registrada também em 1939. Aqui a gente já percebe os traços do coelho russo ou himalaio, onde as extremidades aqui são da cor preta. E esse preto será mais intenso em períodos de frio, por exemplo, ok? Então aqui nós temos dois animais importantíssimos que sofreram melhoramento genético naquela época e que ainda hoje são base, tá, para tudo que a gente vai fazer na cunicultura. Inclusive, esse cruzamento aqui, ó, do Nova Zelândia Branco com o Califórnia, tá, pode ainda ser utilizado a nível industrial e você trabalhar com a matriz mestiça Nova Zelândia Branco e Califórnia. Vejam que quase 100 anos depois, esses animais são ainda utilizados e, diga-se de passagem, tem um excelente potencial reprodutivo, boa habilidade materna, né, uma alta capacidade para cuidar dos filhotes, além de boa prolificidade. Bom, mas a cunicultura dos Estados Unidos, ela não contribuiu somente com esses animais, com melhoramento. Ela contribuiu com duas ideias fundamentais para que, no futuro, a cunicultura pudesse decolar. Veja bem, nessa época foi propostas as gaiolas de arame suspensas, ou seja, o animal não tinha mais contato com as suas fezes, reduzindo bastante problemas relacionados à coccidiose. Então, isso foi muito importante. Para galinhas poedeiras também isso foi importante. Embora, obviamente, hoje se questione muito o alojamento das galinhas poedeiras em gaiolas por questões de bem-estar animal.
Bom, mas nessa época também se propôs o uso de alimentos peletizados, ou seja, ração peletizada. Se você oferece ração farelada para o coelho, ele tem dificuldade de comer, além de que ele pode separar, ele pode selecionar pelo tamanho das partículas. Então, quando você fornece um alimento peletizado, é como se você equilibrasse tudo, deixasse tudo pronto para ele comer, na quantidade muito bem balanceado, considerando os nutrientes e ingredientes. Então, não dá para o animal selecionar, ok? Então, os alimentos peletizados foram uma grande tecnologia para a cunicultura daquela época. Bom, nos Estados Unidos também, isso é muito interessante, houve grande avanço da cunicultura, principalmente em relação à cunicultura como um hobby. Então, era comum as pessoas fazerem ensaios fotográficos com coelhos, tá vendo? Principalmente os coelhos recém-desenvolvidos, aqui no caso, a Nova Zelândia branca, mas também existia muita feira de coelho, tá? Julgamentos de coelho, tá? E hoje a gente percebe que o mercado dos Estados Unidos é focado principalmente na cunicultura pet, onde há muita tecnologia, muito trabalho em cima do desenvolvimento, do aprimoramento das raças que eles trabalham, ok? Bom, enquanto isso, né, no restante do mundo, na Europa, na década de 60, houve aí vários estudos para a modernização da criação. E aí começa as universidades, os pesquisadores mais antigos a trabalhar para entender melhor a cunicultura, bem como seus diversos aspectos. Então, nessa época, pesquisou muito sobre sistemas de alojamento, sobre nutrição, e foram estabelecidas as bases da moderna cunicultura europeia, né? Na China, isso chegou um pouquinho depois, na década de 80, mas a China, ao longo dos anos, foi crescendo muito em termos de cunicultura e hoje já pratica a moderna cunicultura. No Brasil, tá? Embora nós tenhamos aqui algumas informações sobre os coelhos na década de 30, tá? A gente acredita que a cunicultura mesmo como atividade econômica começou aí por volta aí da década de 60. Nós vamos fazer uma aula inteira, gente. Nós estamos preparando, nós estamos ampliando. Nós vamos falar bastante sobre a história da cunicultura brasileira na próxima aula que a gente colocar aqui, provavelmente daqui um mês, mais ou menos. Mas a gente vai falar demais sobre a história da cunicultura brasileira e contar cada detalhe aí que a gente pôde ter acesso, ok? Bom, um fato muito interessante que aconteceu na Europa em 1953 foi que a mixomatose prejudicou grande parte da cunicultura familiar. Igual nós comentamos, a cunicultura também era praticada nas casas como fonte de alimento. É igual, por exemplo, muita gente tem hoje galinha caipira, principalmente nas cidades do interior. Isso é muito comum. Então, naquela época, as pessoas tinham coelhos e a mixomatose, que é uma doença viral que acomete os coelhos e dificilmente o coelho infectado vai escapar, tá? Ela prejudicou muito a cunicultura de pequena escala. Porém, não prejudicou tanto a cunicultura de grande escala, as cuniculturas, criações comerciais, mesmo porque naquela época eles tinham acabado de desenvolver as vacinas comerciais para mixomatose, ok? Então, rapidamente, assim que teve o problema, eles desenvolveram a vacina e os produtores comerciais, né, aplicaram nos seus animais e preveniram, assim, a mixomatose. Ou seja, nesse momento, a criação em granja começou a se sobressair e também a produzir alimento para oferecer para aquela população crescente da Europa, tá? Bom, na década de 60 também, uso de gaiolas de arame em galpões, o que foi muito importante, como a gente já discutiu, né? Principalmente do aspecto sanitário, ok? Bom, na década de 70 houve seleção sistemática de linhas especializadas, ou seja, a seleção acontece a partir de uma linha específica para algum parâmetro. Eu posso selecionar coelhos, por exemplo, pela prolificidade, tá? Alguma característica de prolificidade, ou posso selecionar para alguma característica de desempenho produtivo, como, por exemplo, ganho de peso diário. Ou eu posso selecionar para longevidade,
Ou seja, eu posso ter linhas diferentes, onde cada linha vai ser selecionada por uma proposta. Ok? Então, nessa década de 70, começou-se essa seleção. E hoje, então, né, 2022, nós já temos aí cerca de, ou mais, de 50 anos de seleção e 50 gerações. Veja que, desde o começo, então, né, para aqueles que começaram naquela época, houve um progresso genético muito grande. E nós vamos falar disso na aula sobre melhoramento genético, que a gente vai fazer daqui a alguns meses, tá? Bom, nessa época também, houve a síntese sintética do GNRH, que é um hormônio que é utilizado na inseminação artificial justamente para simular o coito. Então, se não tivéssemos esse análogo, esse hormônio sintético do GNRH, a gente não podia realizar, por exemplo, a inseminação artificial. Então, isso aqui proporcionou para aquela época um avanço tecnológico muito grande e possibilitando mais tarde a inseminação artificial, ok? Bom, naquela época também, a partir de pesquisas, já se tinha rações melhor ajustadas, principalmente considerando o equilíbrio dos aminoácidos, os principais aminoácidos. Não basta a gente oferecer somente proteína ao animal. A gente tem que oferecer os aminoácidos em quantidades adequadas. Lembrando que os aminoácidos fazem parte dessa proteína, entenderam? Então, não é só questão de oferecer um valor X de proteína. Então, nessa época, as rações começaram a ser melhor ajustadas e se começou a saber melhor também, obviamente, a importância da fibra na alimentação do coelho. E a gente sabe hoje que a fibra é um dos princípios nutritivos mais importantes quando se fala em cunicultura. Ok? Nessa época se fez muitos estudos para entender essa ecotrofia, entender o funcionamento do seco, entender a função da fibra para lastro intestinal, o que é muito importante na atualidade. Então, houve um avanço muito grande na tecnologia, tá? Na década de 70, que foi aplicada na década de 80 a nível mundial, principalmente nos países do Mediterrâneo, né? Então, na década de 80 já se propôs o uso de bandas. O que é isso, uma banda? A gente fala tanto em cunicultura na tal da banda. Olha só, um cunicultor poderia trabalhar cruzando os coelhos toda semana. Mas o cunicultor que organiza seu trabalho e cruza uma quantidade muito grande de coelhos em determinada semana, ele ganha em mão de obra, ele ganha em logística, principalmente logística de venda. Ok? Então, o sistema de banda propõe justamente isso. Você cruzar um número muito grande de animais naquele dia, ok? E para isso funcionar, muitas vezes a inseminação artificial vai ser o ponto-chave, ok? E ele vai ganhar muito em termos de mão de obra. Né? Existe, por exemplo, a banda única, ou duas bandas, ou três bandas. Né? É como se a gente falasse em sistema de lote. Muitas vezes a gente fala aqui no Brasil, mesma coisa, porém com outro nome. Eu costumo mencionar muito lote, né? O lote é uma quantidade de coelhos que você vai cruzar naquele dia da semana ou naquela semana para que os animais nasçam ali na mesma época. Isso tudo facilite o seu manejo e também a sua venda, tá? Bom, então na década de 80 também se começou a usar a inseminação artificial e se começou a utilizar um tempo de descanso de 8 a 10 dias. Houve momentos em que se acreditava que esse tempo de descanso ele deveria ser menor que 8 dias. De preferência, logo que o animal parisse, você já poderia cruzar os animais. Mas a gente sabe que isso aí provocaria um desgaste muito grande no sistema reprodutivo do animal, que deve descansar. Mesmo porque a coelha necessita de um tempo para descanso. Até mesmo hoje a gente enxerga dessa maneira por questões também de bem-estar animal. Então é muito importante a gente achar esse ponto de equilíbrio entre a máxima economia do sistema, ou seja, a otimização do sistema em termos econômicos, com o bem-estar animal. Eu acredito que hoje esse tempo de descanso está muito próximo aí, pelo menos em condições brasileiras, dos 25 dias. Em condições otimizadas, como por exemplo da cunicultura europeia, eles trabalham com menos dias, mas eles têm outra coelha, eles têm outro tipo de ração,
outro manejo sanitário, outro tipo de instalação, ou seja, as condições são diferentes, tá? Bom, nessa época também, década de 80, a cunicultura foi muito estimulada no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Vocês vão ver que na história da cunicultura brasileira houve muito incentivo governamental na década de 80. Nós vamos contar isso para vocês com muito detalhe na aula sobre história da cunicultura brasileira. Mas, em geral, a nível mundial, nós tivemos aí uma grande oferta da cunicultura, principalmente como fonte de alimento em países em desenvolvimento. Então, foi desenvolvida muita tecnologia, tá, de pequena escala para pequenos produtores, bem como foi feito muito propaganda. E isso sempre foi também uma política da FAO, de produzir alimento a baixo custo com espécies estratégicas, como, por exemplo, coelho, ok? Então, a cunicultura sempre foi uma atividade muito estimulada pela própria FAO. Bom, nessa época também, aí em 1976, né, surge a Associação Mundial de Cunicultura, que hoje, né, tem um trabalho muito interessante de coordenar a cunicultura, principalmente a parte científica da cunicultura a nível mundial, né? Eles organizam aí os congressos mundiais de cunicultura, tá? Em 2012 foi no Egito, em 2016 na China, em 2021 houve um ano de atraso devido à pandemia, foi na França, ok? Aqui nós temos uma foto do Congresso Mundial. Ela é muito importante e ela tem um site com muita informação interessante, ok? Que está disponível aí, só você jogar no Google, World Herbicide Site Association, e você vai achar o site da Associação Mundial, você vai poder baixar uma série de documentos importantes para a cunicultura. Bom, faz questão também de apresentar para vocês essa nova gestão da Associação Mundial, né? Vejam que interessante, pessoas de vários países diferentes. Aqui nós temos o Juanjo Pascual, que é hoje o presidente, que é um pesquisador da Espanha, tá? Nós temos a Yasmin, que é uma professora pesquisadora do México. Nós temos o Kim, que é da China. Nós temos a Marian, que também é da Espanha, ok? Nós temos a Angela Trocino, da Itália, e o Thierry Gideni, que é um pesquisador francês, que era o último presidente da Associação Mundial. Então, faz questão de destacar o trabalho, o esforço da Associação Mundial de coordenar. Dentro da Associação Mundial, nós temos aí várias associações agregadas. Aqui na América, nós temos duas. Nós temos a Associação Americana de Cunicultura, ou American Branch, ok? E nós temos a Associação Brasileira, que é a ACBC, Associação Científica Brasileira de Cunicultura, que é a única federação de um país americano que está afiliada aí à Associação Mundial de Cunicultura, tá? A gente vai falar muito da ACBC quando a gente for falar da história da cunicultura brasileira, principalmente porque eu acredito que a ACBC tem um papel muito relevante dentro da história da cunicultura brasileira, principalmente nas últimas décadas. Bom, na década de 90, houve a implementação aí do uso da banda única em parte da granja, ou seja, veja bem, o que é a banda única? Imagina que a gente tivesse uma granja com 300 matrizes. Nós vamos cruzar essas matrizes todas de uma vez, para a gente aproveitar mão de obra, a gente aproveitar o trabalho do inseminador que vem de fora, a gente aproveitar as doses de sêmen que a gente comprou de fora, porque essas doses de sêmen vão ser aplicadas em várias e várias matrizes, ou seja, nós vamos otimizar as condições. Obviamente que nessa situação pode haver algumas coelhas que vão falhar e vão ficar paradas por muito tempo, mas, de uma maneira geral, se percebe que o sistema é vantajoso, mesmo porque é ainda utilizado, né? Bom, nessa época também foram desenvolvidos vários centros de inseminação artificial na França e na Espanha. A gente sabe que há um custo em se manter os machos nas instalações, na granja, e a gente sabe também que é muito interessante você comprar sêmen fora e aplicar nesses animais a partir da inseminação artificial. Você reduz custos com o macho, além de que você pode estar comprando sêmen melhorado de animais de elevado potencial genético e isso impactar de maneira muito positiva, tá, na sua criação de coelhos.
Além disso, nós temos aí várias e várias linhagens já especializadas. Bom, e como é que funciona esse sistema de linhagens especializadas? Eu vou explicar para vocês, futuramente a gente vai falar mais a respeito aí disso na aula sobre melhoramento genético. Bom, imagina que eu vou produzir, né, animais para venda. Eu sou um cunicultor e produzo animais aí para carne e vou entregar isso para o abatedor, tá? Eu posso trabalhar da seguinte maneira: eu trabalho com uma linhagem especializada para prolificidade e uma linhagem especializada para longevidade. Essas duas linhagens vão me oferecer a matriz que eu vou trabalhar na minha granja. Então, há empresas que podem te vender a matriz, como você pode ter também, né, cada uma dessas linhagens. Esses animais dessas linhagens superiores, os avós, são muito mais caros, obviamente, tá? Mas você pode tê-los também na granja. Bom, já que você tem essa matriz F1, ok? Que é boa em prolificidade, mas também é boa em longevidade, você vai pegar uma outra linhagem, o sêmen de uma outra linhagem que você vai comprar e vai aplicar nessa matriz, tá? Formando assim um animal tricross. Esse tricross, tá? Ele veio de 3 raças, na verdade é tricross, ok? Ele veio de 3 raças, ok? E metade dele, tá? Metade dos genes equivale a uma raça para ganho de peso diário, ou seja, uma raça de alta produtividade. Então, o coelho europeu, por exemplo, hoje já ganha 45 a 50 gramas por dia, que é um desempenho bem considerado, né? Quando comparado aqui no Brasil, onde a gente está aí entre 30 e 40 gramas por dia ainda. Bom, nessa época também foram definidos vários padrões raciais. E a gente vê de que cada associação de cada país pode ter um sistema diferente para a classificação das raças, para considerar o que são as raças, bem como os padrões raciais de cada raça. Mas as definições dos padrões raciais são fundamentais para a cunicultura de qualquer país, principalmente se estivermos falando em cunicultura PET, ok? Então, aqui, só a título de curiosidade, tá? O padrão de perfeição das raças aqui, Estados Unidos, e aqui o padrão italiano. É muito comum nós, brasileiros, consultarmos o padrão português, ok? Infelizmente, ainda não temos o padrão brasileiro, tá, devidamente documentado.